Eu queria aproveitar e destacar, né, que o Paulo foi secretário de Meio Ambiente aqui no município, fazendo um bom trabalho por lá, Obrigado. e foi o responsável pelo fechamento do aterro do Botuquara, um aterro, agora o número eu não sei, mas é um aterro de mais de 40, 50 ou 60 anos, é uma Perfeito. coisa muito 60. antiga. Antigamente, onde era o aterro do Botuquara, era uma caixa d'água que fornecia água para Ponta Grossa. Ali tinha uma, você levava a água até lá onde é que era o local do aterro, ali tinha uma caixa e ele vinha por gravidade para o município. Né? Então, começar iniciando nisso, que a gente vê que é uma pessoa que trabalha nisso, trabalha no segmento. E esse empreendimento ali da Bocaina, né, quando a gente estava na iminência do fechamento, e esse fechamento sempre é algo traumático, vamos dizer de certo modo, né, e o Paulo conduziu muito bem esse processo, né, já havia uma intenção de, de colocar esse empreendimento. Falho salvo engano, eu acho que a Carol era presidente do CONDEMA, do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Isso mesmo. Tivemos o pessoal participando por lá, né? E o empreendimento é muito interessante porque você está colocando ele numa pedra, né? O Paulo vai melhorar porque ele conhece melhor, mas você não tem pouco solo lá e por isso provavelmente que vai levar o chorume para fora, o que é muito positivo. E aí, Paulo, dentro dessa conotação e até dentro da linha do agronegócio, né, o que a gente vai poder tirar lá em termos de adubo orgânico? Vai vir essa possibilidade ou não? Qual que vai ser o processo que vai acontecer nesse novo aterro? Bom dia, Gustavo. Bom Obrigado dia. pelas palavras aí, né? O Gustavo também participou por muito tempo dessa luta aí para a gente fechar o Botuquara, assim como a Caroline. Muita gente participou disso aí, né? Não foi só um trabalho da prefeitura, foi um trabalho da sociedade na época. Esse aterro, Gustavo e ouvintes, ele é um aterro, a princípio, é uma empresa que nasceu para criar um aterro de resíduos classe 2, resíduos com característica de resíduos domésticos. Por enquanto, nessa primeira fase, ele não vai haver qualquer tipo de manipulação com os resíduos. Apenas aterramento. Apenas aterramento. Ele vai receber dos grandes Uhum. geradores, certo? Seja prefeitura, seja outros shopping centers, outros grandes geradores, e vai aplicar a técnica do aterramento. Então, o caminhão vai chegar lá, vai jogar os resíduos sobre a célula sanitária, ele vai ser compactado e recoberto com terra, e o chorume posteriormente vai ser coletado e tratado fora. Então, nesta planta, nesse momento, vai acontecer isso em relação aos resíduos sólidos urbanos. Existe também, em paralelo, nesse local, uma previsão da instalação de recebimento de resíduos da construção civil. Daí sim vai ter uma pequena triagem, né, colocar um ímã para tirar os metais, etc. Uma britagem desses resíduos, e esses resíduos não vão para a célula do aterro, eles vão ser reutilizados, vendidos, seja lá o que for. E os recicláveis provenientes dessas caçambas, daí vão também para destino final, para, por exemplo, associações de catadores. Então, nesse momento, o que está previsto de operar são essas duas situações. O aterro propriamente dito e uma planta de gestão de resíduos da construção civil. Paulo, eu gostaria que você contasse aí para todos nós, os ouvintes que não sabem, dejetos, rejeitos. Resíduos sólidos urbanos e resíduos da construção civil. E isso pode ser Isso, reaproveitado. o resíduo da construção civil, geralmente ele é final de obra, né? Ou durante a gestão da obra, né? Toda aquela lixarada da obra ali que Ele sobra fica nas caçambas ali. na caçamba, Ele é um pedaço pouquinho de... complexo, Marcílio, porque ele é dividido em 4 categorias, né? Mas o mais comum, por exemplo, é resto de piso, de alvenaria, essas coisas assim, que é o reutilizável. Demolição, né? Demolição, exatamente. E vidro. Vidro Uhum. também, Também. né? Depende do vidro. Olha, todo mundo acha que tudo é reciclável. Mas tem um custo. O vidro plano ele tem suas dificuldades, né? O vidro de garrafa long neck, ele já tem um mercado mais consolidado, né? Mais fácil de você colocar. O vidro de veículos, né? O para-brisa já tem uma situação mais Essas complicada. garrafas de long neck, elas podem ser Reciclado. reciclável ou reutilizadas ou não? Ela vai Não, fazer não. aquele processo todo para daí virar outra coisa? Existem 2 tipos de garrafa. A garrafa que não é a long neck, né? A garrafa de
que reutiliza, ela passa por um processo de lavagem na indústria, etc. A garrafa retornável. E a long neck, né, que por questões, acho que de espessura, especificações técnicas, ela tem que ir para reciclagem. Entendi. São 7h31. Gustavo, acho que eu tenho uma dúvida aqui, talvez entra também aí sempre nos assuntos que a gente fala aqui com o Gustavo, né, que fala para nós do agronegócio. E também o agro está envolvido nessa questão de lixo, como é que destina o lixo do agro, das fazendas? Isso também é uma preocupação? Existe isso? Existe hoje toda uma norma específica, né, para isso. Gustavo? O agro tem, Marcílio, Carol, Paulo conhece com certeza, Carol, eu acredito que sim. Por exemplo, aqui nós temos a Açocampos, no Distrito Industrial de Ponta Grossa, onde todos os produtos de defensivos agrícolas são retornados. É uma obrigação do produtor, lembrando que não é uma obrigação exclusivamente do produtor rural. Na realidade, a logística reversa é uma obrigação de todos. Aliás, Gustavo, se me permite, Gustavo. Vamos lá, Paulo. Sem dúvida, um caso de sucesso. Se existe um caso que a logística reversa dá certo, é em relação aos resíduos dos produtores rurais que fazem isso há muitos anos e muito bem feitos. Até quero aproveitar, mandar um abraço para o Luiz Fernando Marion. Isso. E conversei com ele essa semana aí, e ele falou que escuta a gente aqui, então um abraço para você aí, Marion. Então, aproveitando os abraços, o Geraldo Tabar dando um bom dia pra gente, o Edilson Gorte, por isso que eu aproveitei aí, Carol. Bom dia, Carol, bom dia, Marcílio. Marcílio, parabéns pela fada do lixo, mas é bem isso, as pessoas colocam essa colinha de lixo na frente da casa e acham que a responsabilidade deles acabou. Ele coloca aqui o Paulo Barros, grande conhecedor dos problemas ambientais, técnico de alto nível, esse sabe o que fala, uma realidade. Dá bom dia para mim, bom dia, Gustavo. E o agro é exemplo de logística reversa. Então a gente tem a logística reversa nos defensivos, né, com números aí praticamente nos 100%, e temos também logística reserva de produtos, de medicamentos veterinários, que vão separados da questão da logística reserva de defensivos. Então existem locais, dias específicos, o pessoal leva o material lá para fazer a logística reversa. Na propriedade, Marcílio, a gente faz mais a questão da reciclagem e aí a gente entra muito na questão da compostagem, né? Que a compostagem, por isso que é uma das perguntas, inclusive, para o Paulo, e eu vou aproveitar e emendar também um pouquinho, porque a gente tem compostagem, algo muito positivo, a gente tem em Ponta Grossa também uma questão de uma usina, né, operada pela PGA, se não me engano, no Distrito Industrial, que aí já vai para um outro segmento, e eu tenho comigo, né, que na realidade essa questão do lixo que a gente fala, dos resíduos sólidos urbanos, eles são, dentro de pouco tempo, vão se tornar um ativo para as prefeituras, estados, enfim, por aí, né? É isso, Paulo? Perfeito. Hoje desenvolveu muito nos últimos anos a questão de gestão dos resíduos. Como eu falei, quando eu estava na escola de agronomia nos anos 80, anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, começou essa questão da logística reversa. O barracão onde o Luiz Fernando trabalha hoje era um barracãozinho bem humilde, né? E hoje é um local espetacular, né? Ele é muito bem conduzido pelo Luiz. Inclusive com certificação ISO. Com Eles certificação, têm a 9.000 e estão buscando a 14.000. Né? Todas as pessoas da cadeia entenderam a necessidade, né? Os agricultores fazem a tríplice lavagem, entregam suas embalagens, a embalagem é encaminhada para reciclagem, volta para o sistema, muitas vezes para a construção civil e outros, né? E Ponta Grossa, a partir de alguns anos para cá, vem desenvolvendo várias soluções para os resíduos, né? Então, o aterro do Ambiental Campos Gerais é uma dessas soluções. Mas nós temos aí plantas de compostagem, né? Plantas de geração de energia, nós temos associações de catadores, uma grande rede de coleta de recicláveis. Então, hoje, a gente pode afirmar que Ponta Grossa é uma cidade que caminha passos largos para a sustentabilidade. Paulo, mas o Gustavo citou aí a compostagem. Até que ponto a população é importante nesse processo? Fazer aquela
na hora de separação, né? Destinar Separação. o lixo, seria mais ou menos assim, numa explicação mais simples para que o ouvinte possa entender. Na hora que eu vou separar, se eu vou jogar esse papel aqui, eu não vou jogar lá no meio do orgânico, seria mais ou menos isso? Ou jogaria, sim, sem dúvida alguma, esse papel, porque ele é orgânico, né, Marcílio? Mas o que acontece, Marcílio? Hoje o grande problema é a logística de tudo isso, né? Custa muito caro para o município. Eu lembro que uma vez a gente fez um levantamento, em torno de 65% dos custos com resíduos são com logística. Então, hoje existe 2 tipos de coleta no município e o objetivo da população é separar para que esses caminhões façam a coleta dos seus resíduos. Então, 3 tipos de coleta, perdoe. O primeiro tipo de coleta é o resíduo sólido urbano comum, que ele está misturado. Aquela pessoa que não tem o hábito de misturar, deixa na frente da sua casa e, como você disse, né, como num passe de mágica, o lixo some ali, né? Só que não, né? Ele tem um caminho. Então, esse corresponde a mais de 90% do destino do lixo. O segundo caminho é a reciclagem, aquela pessoa que separa os plásticos, ou também alguns tipos de papéis, né? Os vidros, etc., e encaminha para reciclagem, seja na coleta porta a porta, seja nos pontos de entrega voluntária, seja até no Feira Verde. Este vai para associações de catadores. E o último modelo, né, que foi implantado recentemente, que é a coleta de orgânico, né? A coleta de orgânico hoje é feita em grandes geradores, restaurantes, shoppings e etc. Não é feito para a população em geral, porque existe uma dificuldade de logística. Então, orgânico é resto de comida? Resto de comida, inclusive óleo, o papel casca. Pode ser jogado lá. Posso jogar esse papel junto com a comida? Isso. Então, o que acontece, Marcílio? Essa questão do orgânico ainda tem muito a ser avançado. O Gustavo sabe muito bem disso. É um material nobre, mas ele não vale a pena ainda, devido a questões econômicas e questões logísticas, a gente pegar aquele lixo bruto lá da primeira coleta, né, e você fazer uma separação, deixando o rejeito e orgânico. Mas é uma tendência a um futuro que vai ter que ser ampliado a tipologia de coleta de resíduos aí. Até veja, existe um estudo feito, é um diagnóstico de manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Saiu dos estudos do ano passado, né? O Brasil gera aí 82 milhões de toneladas de lixo todos os anos. E dessa quantidade absurda de lixo aí, o que é mais perigoso? O que é plástico? E é reciclado 2% só disso. Olha, só 2%. Só 2%. O que é mais perigoso, hein, Paulo? O que é plástico? É pneu? O que mais pode prejudicar a nossa natureza? Eu posso dizer a persistência do resíduo, né? A persistência... Quanto tempo ele dura? Exatamente. Um papel, se você jogado no meio ambiente, ele rapidamente se degrada, né? Já um plástico... Quantos anos leva? Depende do tipo de plástico, mas é mais de 100 anos, né? Então vai para outras gerações. Agora... Oi, Gustavo. Viu, Marcílio, o que eu acho que é importante, o Paulo acabou de falar aí, é, na realidade, a viabilidade do processo de retorno desse material. Então, ele citou casos de alguns vidros, o próprio plástico, o tipo de plástico, se pega um material, por exemplo, uma garrafa, né? Você tem um mercado grande para isso, tem viabilidade no processo de retorno. E esses processos melhorando, quer dizer, você conseguindo melhorar, baratear o processo, ou ele tendo mais viabilidade econômica, permite que a gente aumente. E eu vou aproveitar e emendar uma pergunta aqui que veio através do meu Instagram, né? O Éder está dizendo assim: bom dia, uma pergunta, será que somente o lixo de Ponta Grossa não seria correto? Vindo o lixo da região não iria sobrecarregar o aterro? Bom, eu vou dar minha resposta, e claro, quem está aqui para falar para a gente é o Paulo. Mas veja o seguinte, a gente tem, o Paulo já citou, a gente tem unidades de compostagem, a gente tem unidades de geração de energia e temos unidades de aterro em Ponta Grossa e próximos a Ponta Grossa, né? Eu acho que isso aí é um modelo de negócio que vai vir a viabilizar. Então, a hora que muitas vezes a gente vê assim, a cidade não pode aceitar o lixo, até houve um grande debate a nível de Estado, eu acho que foi esse ano, referente se o Estado iria aceitar não, resíduos, é melhor falar. Há um preconceito contra os lixos das cidades da região, né, Gustavo?
Como era o preconceito do Estado, só que o que acontece, Marcílio, na realidade o preconceito se vem de lá para cá, vai daqui para lá. Ponta Grossa hoje destina grande parte dos seus resíduos num município que não é em Ponta Grossa, né? Destina em Teixeira Soares. Então, na realidade, a visão é que hoje as pessoas não veem que isso é um modelo de negócio e o Paulo trabalha muito com isso e que vai avançar. Eu me lembrei de uma coisa, Gustavo, que também é um caso de sucesso aqui de logística reversa e de uma necessidade que surgiu durante os anos aí. O produtor rural produzia o leite, né? E esse leite ficava naquela embalagem barriga mole, né? Que chamava? Era de plástico. Barriga mole. Né? Barriga Antiga. mole, né? E aquele leite durava Isso. dias, né? Não durava muito tempo. Daí surgiu a solução que era a embalagem cartonada. E hoje a gente tem a possibilidade de deixar um litro de leite que foi produzido lá no campo, com muito esforço, durante 6 meses em condições de serem consumidos. Só que daí apareceu um passivo, que era o que fazer com aquela embalagem. E foi desenvolvido, sim, uma tecnologia, uma possibilidade de você reutilizar aquela embalagem, e até uma embalagem complexa, com várias camadas de material, né? Metal, plástico, papel, né? papel, né? E hoje é uma realidade, ele tem até um custo, um valor econômico, né, dessa embalagem. Então, também é um caso de sucesso de logística. E é aquilo que o Gustavo falou, abre-se, né, uma série de possibilidades para que a gente consiga fazer a reversão daquele passivo e também conseguir ganhar dinheiro, seja onde for dentro dessa cadeia. É isso que eu ia perguntar para você. Quer dizer que o lixo dá pra gente ganhar dinheiro com lixo. Sem dúvida alguma, Lixo né? é luxo hoje em dia. Lixo Lixo é é luxo. luxo. Só que o aterro sanitário ainda é uma necessidade porque nós estamos encaminhando em passos, a meu ver, muito lentos ainda para uma reciclagem total, né? E há sim uma necessidade de a gente ter não só um aterro, mas vários aterros ainda na nossa região. Ô Paulo, todas as cidades, o tal do lixão que a gente começou a nossa conversa, isso daí a tendência é desaparecer. É uma obrigação legal, né, Carol? É obrigação legal, já Já é existe, lei. já está previsto em lei que não Já é pode lei. mais ter. Então, já estão atrasados em relação a isso. Hoje em dia, a gente teria que estar falando em aproveitamento quase total dos resíduos. Não como está no estudo, né? Apenas 2%. Deixa eu tocar num assunto polêmico aqui. Quem que mais ajuda a destinar lixo, Paulo, ao seu ver? São as pessoas mais simples, as pessoas do bairro, as pessoas do centro, ou não existe essa diferenciação aí, todo mundo, numa média, está dando um jeito de destinar o seu lixo? Então, existe um estudo, né, a gente chama de estudo de gravimetria, onde a gente identifica o tipo de resíduo que é gerado em cada local da cidade. No centro, nos bairros mais ricos, tem muito mais recicláveis do que resíduos orgânicos, né? Nos bairros existem resíduos mais orgânicos. Então, aí envolve como é que a gente deveria viabilizar a logística, né? Mas por que o rico não, em relação ao orgânico, Eu acho pelo consumo. o consumo? Pelo Compra consumo. produto industrializado, É um hábito Marcílio. de O produto consumo já vem em diferenciado. embalagem. E Consumo, aí né? o modo de utilizar o produto, né? Entendi. O consumo geralmente provém a embalagem reciclável provém da questão que envolve o consumo, né? Tá. Então, não vou fazer aquele aplicativo que a gente compra comida, né? Eu, por exemplo, na minha casa lá com a Gigi e o Caetano, a gente gasta um monte de dinheiro por semana lá comprando e vem a embalagem, né, pra gente comer. Entendi. Já as pessoas mais simples O- produzem mais lixo orgânico. Cozinha o Lixo feijão e arroz. Contudo, Cozinha em casa. Cozinha em existe uma casa. participação muito boa da sociedade através do Feira Verde, por exemplo, né? A gente tinha um problema muito grave na cidade, que era a quantidade enorme de resíduos nos arroios, né? E com o advento da Feira Verde, na época do prefeito Cosgrau, e depois veio o prefeito Marcelo também, né, ampliando o programa, hoje com o meu amigo secretário de Agricultura tocando isso. Bruno Costa. Oi?
O Bruno O Costa, né? Bruno, isso, o Bruno. Até gás é Isso. trocado, né? Até. Botijão de gás. Então foi se ampliando e foi incentivando as pessoas a fazerem a separação e trocando por alimentos. Qual que era o objetivo da Feira Verde lá atrás? Segurança alimentar, né? As pessoas mais humildes muitas vezes não tinham acesso a frutas e verduras, e hoje até vale gás, né? Hoje elas têm acesso a isso. Então, sem dúvida nenhuma, acredito eu que as pessoas dos bairros contribuem muito mais do que as outras pessoas em Olha relação só. à coleta seletiva. Paulo, o lixo do rico é mais perigoso que o lixo do pobre? Não, como é que é a questão de periculosidade, né? Para um aterro como esse que a gente está trabalhando agora, não pode lixo perigoso. Só pode lixo comum com características não perigosas. O que é o lixo perigoso? Aquilo que pode ser contaminar o solo, pode ser inflamável, corrosivo. Exemplo, uma lâmpada fluorescente é considerado um resíduo perigoso. Né? Pilha, resíduo de Pilha. óleo, né? Pilhas, baterias, óleo de carro são considerados resíduos perigosos. Esse tem um destino final adequado. Aquele que a gente tem comumente em casa, né, a sua grande maioria não é resíduo perigoso, né? Entendi. São 7h53. Temos mais alguns minutinhos aí para mais perguntas, mais dúvidas. Carol, Gustavo, fiquem à vontade. Então, Olha, quero- o professor mas só, o Gustavo não deixa a gente Everton- falar, né? Olha aí, Mas olha, eu só tô Olá! mandando um a abraço. Carol tá puxando o teu tua orelha aí. Abraços a todos, em especial Paulo Basso, ótimo profissional e grande conhecedor do meio ambiente. Professor Everson mandando por aqui, Carol. O vermelho. Vermelho. Então, como é abraço, não tem problema, tá? Abraço pode mandar Tá bom. quando for preciso. Obrigado. Abraço não precisa reciclar. Não, esse eu não preciso. Você sabe que o Everson, a gente é da mesma geração lá do colégio CEPAM inicialmente, né? E é uma galera aí que tá nos seus diversos ramos de atividade e tá indo já pro seu terço final aí de trabalho, mas é uma satisfação. Sempre vejo o vermelho por aí. Carol, você foi lançada no meio do campo, vai lá. Então, tá bom. Pergunta. Então, só complementando ali, né, a questão do Gustavo, já vou aproveitar, já vou fazer 3 perguntas, tá? Parece que Porque senão eles não me deixam aqui falar. Você comenta, até o Gustavo comentou ali, né, do questionamento do Éder, sobre a questão de receber resíduos de outros municípios, de outras localidades, né? O que seria o risco, ou se seria somente para Ponta Grossa que comporta isso. A outra questão é desde quando que existe o estudo da Ambiental Campos Gerais. Ela apareceu essa semana para a população, mas é recente, é antigo, por que saiu a audiência pública agora? E a terceira questão, já aproveitando, fazendo fechamento, né? Na audiência teve muito questionamento dos munícipes em relação à poeira que vai ser gerada. Então, eles até se demonstraram contrários desde que fosse dada uma solução na questão da poeira. Então, acho que seria Poeira isso, da estrada, Carol. Poeira da estrada, né? Bom, O movimento ali da Bocaina. Parece nome de música, né? Poeira da Poeira da Estrada. estrada dá pra fazer, né? Agora, ouvintes da Lagoa, vamos ouvir a composição Poeira da Estrada. como diz o Jack, né? Vamos por partes. Bom, primeiro a estrada, uma estrada estadual, surgiu uma polêmica lá na audiência pública que ela seria uma estrada municipal. É lógico que uma dos estudos apresentados foram abordados alguns temas em relação à estrada, aumento de fluxo de veículos e também manutenção, né? Durante o processo de licenciamento ambiental, provavelmente o IAP vai determinar que a empresa, assim como outras empresas fizeram aqui na região, ações na estrada a fim de minimizar aqueles impactos dos 70 veículos que vão passar mais por dia ali, quando o aterro atingir a sua plenitude de recepção de resíduos. Então, quanto tempo isso, Paulo? Aí vai em encontro da primeira pergunta, né? Como é um aterro privado, né? A gente vai participar de processos de licitação, contratação direta com grandes geradores, etc. Então, a gente não tem uma previsão de quanto que vai chegar a sua plenitude de recebimento. Porque uns 2 anos e meio para começar a operar, né? Mas para para começar a operar, então, 1 ano e meio, 2 anos, né? Agora, para atender a sua capacidade, vai depender muito dos contratos que forem firmados, né? Então, isso, respondendo a primeira pergunta da Carol, isso a gente não tem uma previsão
de quando que realmente isso vai acontecer, uma vez que é um aterro privado e a gente vai ter que, com a licença de operação em mãos, participar de processos licitatórios, processo de contratação direta e assim por diante. Então, os resíduos que entrarão naquele aterro provavelmente são resíduos da região do Campos Gerais e ponto final. E quanto aos estudos, a última pergunta, né, ele vem sendo feito há muito tempo, né? Eles foram disponibilizados do site do IAT. Existe uma sequência lógica lá no processo de licenciamento. Inclusive, foi apresentado pelo mediador do IAT essa sequência na audiência pública, né? E ela vem se arrastando praticamente desde 2018, 2019, esses estudos aí. Então, como é uma atividade de alto impacto ambiental, por exemplo, um estudo de fauna, você tem que estudar no verão, no outono, no inverno e na primavera. Então, fechar o ciclo em relação ao comportamento da fauna. Então, são estudos bastante custosos, são bem feitos. A equipe que fez esse estudo, bem capacitada, né? Uma equipe muito grande, coordenada pelo Cássio, e foi bem satisfatório esses estudos que estão lá desde 2018, 19, 20, e foram apresentados para o IAP e agora foi apresentado para a sociedade. Olha só, hein, ouvinte, viu? Não é só colocar o lixo ali, você pensa que você coloca o lixo ali e o lixo desaparece? Olha quantos estudos... Quantos anos, né? Quantos anos e a problemática toda... Vai, Gustavo. O que me chama a atenção é a morosidade, né? Não sei se houve influência sobre isso da pandemia, mas o que eu acho é que a gente precisa ser mais célere, né? Claro, os estudos têm que ser feitos com todas as características, com tudo que está previsto, né? Esse negócio da estrada são impactos que a empresa, o empreendimento, como o loteamento e tal, tem que absorver, mas sempre eu critico muito o tempo que demora entre o planejamento desse empreendimento e efetivamente, vamos dizer assim, a chave na mão, entrando o primeiro caminhão. Né? Qual é a perspectiva de prazo disso, Paulo? Entre, vamos dizer, a hora que o pessoal chegou e falou, olha, nós pensamos em fazer um empreendimento, e o chaves na mão? Eu tenho uma experiência lá no IAP, né, que teve aterros que foram 8 anos para você obter a licença prévia, né? Então, eu estava lá no IAP, fiquei meu tempo lá 3 anos, eu saí, fui para outro emprego, fui para outro, daí que saiu a licença do aterro, né? Então, é muito moroso realmente, né? Existem muitas questões que envolvem as polêmicas propriamente ditas, os questionamentos da sociedade, os questionamentos do Ministério Público, que a gente é obrigado, sim, a responder, mas essa morosidade, ela afeta bastante qualquer tipo de empreendimento, não só do aterro, mas seja industrial, eu agora que voltei para a iniciativa privada, né, seja um loteamento, é muito moroso e muitas vezes por polêmicas não necessárias. Né? Entendi. Bom, a gente está no finalzinho. Veja bem, Paulo, licença prévia, depois tem mais 2, né, Carol? 2 de instalação, senão a Carol briga de comigo. operação. Então, a gente tem todo esse processo aí que tem que rodar, né? Vocês estão parecendo lá o debate, como é que é? O padre e a Soraya. Estamos mais ou menos, né? 8 da manhã, a gente está quase no finalzinho aqui já da nossa conversa, então rapidamente aqui as últimas indagações para o nosso convidado, o Paulo Barros, que é um especialista desse assunto que a gente está tratando aqui. Ô, Paulo, minha última pergunta para você, quanto tempo dura um aterro? Não é infinito, né? Não vai durar pro resto da vida. Não, mas a gente tem a obrigação, inclusive, de monitorar isso aí durante muito tempo. Pelo menos 25 anos depois do encerramento dele, a gente é obrigado a fazer manutenção e fazer o monitoramento dele. Mas um aterro, por exemplo, esse aterro da Ambiental Campos Gerais, uma previsão é de 18 anos. Mas a gente acredita que ele vai durar muito mais. Mas como é que é? 18 anos. E daí fecha aquele aterro, tem que fazer outro? Tem que fazer outro. Ou ampliar. Não, mas nesse Fazer caso, ampliação, Carol, nesse estudo nosso, a capacidade máxima foi 18 anos, né? Lógico, ele começa com uma pequena célula e vai se ampliando, vai como se a Carol falou. Mas Paulo, porque lá é uma pedreira. A pedreira vai continuar o processo da mineração das pedras, né?
e depois o aterro ele não vai avançando onde ela estiver minerando, inclusive auxiliando, porque é uma obrigação da pedreira, da mineração, ela recompor aquele ambiente, né? O aterro não é até um modo de recompor? Então, houve uma mudança no projeto, onde essa obrigação do recompor, né, vai existir, é uma obrigação, e por isso da viabilidade do empreendimento, por causa das instalações, dos equipamentos e da obrigação de recompor, onde dentro da cava vai ser utilizado o próprio material de escavação. Então nós temos um local de reservação lá, não lixo, material... Não vai ser destinado o resíduo dentro da cava. Exatamente, vamos ser mais simples aí, né, Carol? Perfeitamente. Uhum. Dentro da cava vai ser colocado o material que era do Botafora, aquele... Para você chegar na rocha, né, Marcílio? Você tem que tirar o material que está em cima, que é o solo. Né? Daí você chega na rocha. Então esse material vai voltar para dentro da cava, você fazendo uma reconformação da cava, e no entorno dessa cava vai ser feito as células sanitárias, que também vai ser necessário cortar um pouco, né? Tirar um pouco de material que vai ser reutilizado também dentro da cava. Então, os resíduos, Gustavo, nesse novo projeto, né, eles vão ficar no entorno da cava, e a cava vai ser recuperada com o próprio material, né, do Botafora e com o material da escavação para a construção das células. Certo. São 8h03, estamos aqui já em cima do horário. Tua última pergunta, Carol. Não, você estava comentando ali, até o Gustavo falou ali a respeito da pedreira. Vai funcionar ao mesmo tempo a pedreira e o aterro? Esqueci Porque tem a questão das detonações ali também, Isso, né? esqueci de falar isso pro Gustavo. Não vai funcionar. Né? A partir do momento que obter o licenciamento, né, a pedreira para, né, e opera só o aterro ali. Exatamente, são 8h03, então, o Paulo, claro que tem outras e outras dúvidas, é um assunto muito interessante, eu fico muito feliz assim, porque essa geração dos jovens, as crianças, adolescentes, parece que eles estão mais preocupados, né, com essa questão do lixo, a destinação do lixo, isso é bem bacana, pelo menos na minha geração a gente não tinha assim tanto conhecimento, né? E parece que agora essa geração, eles estão mais conscientes. Existe um trabalho forte nas escolas municipais, nas escolas particulares. A gente tem, inclusive, um centro de educação ambiental em Ponta Grossa agora. É lá no Lago de Olarias. No Lago de Olarias. Então, as pessoas trabalham muito com essa questão. A própria TV, a rádio fala muito sobre isso. E é uma satisfação estar aqui e a gente conversar sobre essa questão sempre. Paulo, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade. Pela aula, as explicações que você deu para nós aqui. E convido você numa outra oportunidade, né? A Carol vai fazer o link, a ponte, daí Carol traz você aqui. Ela tratou bem você? Sempre. A Carol sempre foi uma parceira nossa ali, né? A época que a gente teve o desafio de encerrar o Botuquara, ela teve uma grande participação e segurou muita barra ali.